Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua casa, nós podemos Te louvar, nós podemos Te agradecer, nós podemos, Senhor Deus, ter esse tempo de comunhão tão gostoso com os nossos irmãos e contigo também. E agora, Pai, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá, de podermos abrir a Tua palavra e o Senhor poder falar a nós. Que o nome de Jesus, que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos, Pai, para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã. E que possamos sair daqui cheios, Pai, da Tua graça, cheios da Tua palavra sobre nós. No nome de Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Você sabe que quando eu era pequeno, eu não via a hora de fazer 18 anos para poder tirar a carteira de trabalho. Eu tinha carteira de motorista. E eu queria muito. E eu falava assim, quando é que eu vou começar a dirigir? Como é que eu vou começar a dirigir? E eu falava assim, pai, deixa eu dirigir. Não, mas você não está ainda, não pode ainda. E às vezes eu falava assim, mas tem alguns países que pode com 16 anos. Por que no Brasil também não pode? E eu ficava contando os dias do calendário para chegar nos 18 anos, porque eu queria começar a dirigir. Era desse jeito. E o tempo parecia que não passava. Não chegava nos 18. E eu falava assim, gente, o que está acontecendo, né? E depois, aí chegou nos 18, Deus abençoou, consegui comprar um carro, estava feliz da vida. Só que eu olhava, eu sempre gostei, quem me conhece há bastante tempo, sabe que eu gosto bastante de carros, e aí passava aqueles carros super esportivos assim, aí eu falava assim, mas eu queria era esse daqui, sabe? Eu queria esse carro, eu não queria esse que eu tenho, esse aqui não anda tanto como esse carro anda. E aí eu olhava para ver quem que estava dirigindo, normalmente era um senhor, normalmente já era um adulto aí dos seus 40, 50, 60 anos. E aí eu falava assim, não, mas isso é muito injusto. Eu é que devia ter um carro desse, porque olha como ele está andando. Ele está andando tranquilo e tal. Se eu tivesse um desse daí, eu já pegava e ia testar toda a potência do carro, a aerodinâmica, fazer as curvas do jeito que tem que ser. E eu não tive um carro desse. E graças a Deus que eu não tive um carro desse quando eu tinha 18 anos. Mas eu falava assim, eu queria um carro desse, mas porque eu quero esse carro agora. Agora eu quero curtir. Agora eu quero desfrutar do que esses carros superpotentes fazem. Eu não quero desfrutar isso quando eu tiver 40, 50 ou 60 anos. Eu quero um carro desse agora. E eu ficava pensando assim, por que eu não posso ter um carro desse? Mas era assim que eu pensava. Ou seja, eu queria realizar o meu sonho naquele momento. Eu queria aquilo para agora. E você sabe que nós vivemos numa geração em que tudo é por agora. Eu quero tudo agora. Houve um tempo atrás que em Campinas tinha uma lanchonete que ele falava assim, você faz o seu pedido, se o seu pedido chegar depois de 30 minutos, você não paga. Aí depois eles não têm mais essa promoção, porque Campinas agora o trânsito é daquele jeito, né? Por quê? Porque ele falava assim, vou pedir nesse lugar, porque esse lugar chega logo. Eu não quero esperar, eu quero pedir e a comida chegar. Eu quero chegar num lugar, eu não quero fila. Eu não quero aquelas filas de supermercado que tem 50 pessoas na minha frente. Eu quero chegar, pegar e ir embora. Eu quero agora. Eu quero fazer tudo agora. Por quê? Porque esse é o momento. O momento é agora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero realizar os meus sonhos agora. Eu não quero esperar. Porque esperar não é bom. Eu quero que tudo aconteça no meu tempo, do meu jeito. E aí eu vou ficar tranquilo, e aí eu vou ficar bem. E é assim que a gente pensa hoje. Só que a gente pensa assim, tá, estamos falando de bens materiais, estamos falando de sonhos, dessas coisas, falando do que eu queria quando eu tinha 18 anos, já faz aí um certo tempo. Eu fico pensando assim, mas será que com Deus, será que as coisas são diferentes? Será que com Deus a gente também trata Deus como a gente trata o pedir alguma comida no telefone e querer que chegue na hora e que fala assim, está demorando, o que está acontecendo? Será que com Deus a gente também não quer as coisas na hora? Será que com Deus a gente não quer no nosso tempo? Você sabe que hoje nós vamos meditar sobre a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 11. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, no capítulo 11.
Esse texto é um texto muito conhecido, mas ele é muito conhecido mesmo. E nesse texto muito conhecido, nós vamos ver alguns comportamentos de alguns personagens nesse texto. Porque às vezes a gente foca em alguns personagens ou alguns comportamentos, mas hoje vamos estar pensando assim, como que essas pessoas se comportavam a respeito do tempo? Como que elas entendiam qual o tempo que era o certo e como que isso deveria ser? Então, em João, no capítulo 11, a palavra do Senhor começa assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, é a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés os seus cabelos. Lembra? Tinha uma mulher que ela chegou aos pés de Jesus, quebrou um vaso de perfume e lavou. Então, é essa daqui. Verso 3. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Então, veja só, esse rapaz estava doente. E ela diz assim: olha, Jesus, você ama essa pessoa e ele está doente. Então, chega essa notícia para ele. Verso 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Verso 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, olha que interessante. A gente olha para o texto e o texto conversa com a gente. O texto diz assim: Jesus amava muito as 3 pessoas, os 3 irmãos. Mas Jesus amava esses 3, só que quando chega a notícia para Jesus, Jesus fala assim: ele está doente? Tá. Então tá bom. E aí, porque o que eles pensavam? Eles pensavam que iam chegar para Jesus e falar assim: Jesus, o Lázaro, aquele que o Senhor ama, sabe aquele lá? Sei, ele está doente. Gente, acabou tudo a reunião aqui, eu vou correr lá e vou orar com ele lá porque ele tá precisando, tá? E amanhã a gente continua essa conversa aqui. E Jesus iria deixar tudo e sair correndo junto com aquelas pessoas para poder chegar lá onde Lázaro estava e orar por ele. Era isso que a gente pensa, né? É isso que a gente fala assim: isso faz sentido, isso tem mais lógica, mas não é o que aconteceu. No verso 6 ele diz assim: quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou mais 2 dias no lugar onde estava. Dá a impressão de que Jesus não está nem aí. Por quê? Porque, imagina, chegou a notícia e o pessoal, e Jesus, legal, isso daí não é para a morte não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então, vamos continuando aqui. E ele continuou pregando, continuou fazendo as coisas, e aquelas pessoas pensaram assim: daqui a pouco ele vai sair, né? Ele só está terminando ali só o que ele está fazendo, daqui a pouco ele vai. E aí passa 1 hora, passa 2, chega de noite, Jesus dorme. Aí no dia seguinte ele acorda, ele acordou, agora ele vai. Jesus, não, ainda não, eu vou continuar mais uma coisa aqui. E Jesus fica lá, e aí passa o dia, e aí chega de noite, Jesus dorme de novo, e o pessoal fala assim: o que está acontecendo? Será que ele não entendeu? Será que ele não entendeu que ele está doente? E é o Lázaro, aquele que ele ama, não é um Lázaro qualquer aí que ele nem conhece. É um Lázaro que é muito amigo dele. É isso que aquelas pessoas podiam estar pensando. Mas o texto diz que ele ainda demora mais 2 dias naquele lugar. Então tem um propósito nisso daí. 14. Então Jesus disse claramente. Então vamos agora para o 14. Então passou-se esses 2 dias. De repente, então no verso 14, Jesus então disse claramente: Lázaro morreu. Ele diz para quem? Para os seus discípulos. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então olha só que estranho. Isso é estranho. Por quê? Lázaro estava doente, é assim que diz no começo do texto. E então, como Lázaro estava doente, é lógico de que Jesus iria lá, iria orar por ele e ele seria curado. Jesus curou um monte de gente, mas um monte. A Bíblia diz assim que se fosse relatar todos os feitos de Jesus, não caberia no livro, lembra? Então olha só, quantas pessoas Jesus curou? Era só Jesus ir lá e curar mais um, como ele tinha feito com muitos outros. Mas Jesus espera esse tempo até a hora que ele fala assim: olha, ele morreu,
mas agora nós vamos lá. Você vê o finalzinho do verso 15? Mas vamos até ele. Mas agora já morreu. O que Jesus vai fazer lá? Não é? O que ele vai fazer lá? Jesus espera esses 2 dias, Jesus espera Lázaro morrer, e aí quando ele morre, ele vai. Para a gente não faz sentido nenhum. A gente fala assim, não, mas ele tinha que ter ido antes, ele não tinha que ir agora não tem mais jeito. Olha lá, verso 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então quer dizer, lembra? A notícia chegou, ele ficou 2 dias. E aí Jesus vai até lá. Quando ele chega lá, então já tinha, no total, ele já estava morto há 4 dias. Então olha o tempo que demorou para que Jesus saísse de onde ele estava e chegasse até lá. Verso 18. Ora, Betânia estava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha só o comportamento das duas, diferente, né? Então, as duas ficaram sabendo. Uma já saiu correndo e foi até ele. E a outra ficou lá. É o jeito, personalidades diferentes. Estavam ali. E aí, o que acontece no 21? Então Marta disse a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E essa é uma palavra muito interessante o que ela diz. Você vê, ela fala assim, ó, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Você vê? O que ela quis dizer? Nas entrelinhas. Ela quis dizer assim, Jesus, você chegou atrasado. Agora não tem mais jeito. Você tinha que ter vindo antes. Não é agora. Agora já foi. Agora já está enterrado. Agora não tem mais o que fazer. O Senhor demorou demais. O Senhor tinha que ter chegado. Essa notícia não chegou para o Senhor há 4 dias atrás? O que aconteceu? Agora não dá mais, Jesus. Então imagina, ela chega para Jesus assim, Senhor, se o Senhor tivesse vindo na hora certa, né? É mais ou menos isso. Se o Senhor tivesse chegado na hora certa, porque o Senhor não chegou na hora certa. O Senhor chegou depois. É isso que ela está querendo dizer quando ela diz isso. E sabe o que é engraçado? Quantas vezes, queridos, a gente não faz a mesma coisa? Quantas vezes a gente não pega e fala assim, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo, Senhor? Olha só, e o Senhor não está fazendo nada? Você sabe que alguns profetas no Antigo Testamento, eles falavam assim, até quando, Senhor? Eu vou clamar e o Senhor não responde? Até quando o Senhor está vendo o que está acontecendo aí, o Senhor não está fazendo nada? Os profetas, está escrito lá, queridos, leia lá depois, está escrito a indignação do profeta em ver as situações e parece que Deus não está fazendo nada. Parece que Deus está ali assim do tipo, deixa mais um pouco, deixa eu sofrer mais um pouco aí. É isso que às vezes as pessoas pensam que está acontecendo. E nós fazemos isso. E nós muitas vezes a gente pega e queremos alguma coisa e a gente quer do nosso jeito, no nosso tempo. E a gente acha que as coisas não estão acontecendo. E aí a gente começa a culpar Deus. A gente começa a acusar Deus. A gente fala assim, Senhor, cadê as promessas? O Senhor não vai cumprir as promessas? Está aqui na Bíblia. Ó. E a gente começa a tratar Deus dessa forma. Quantas vezes a gente faz isso? Não é? Só que, se a gente for parar para analisar, a gente é pior do que essas pessoas aqui da Bíblia. E a gente é pior porque eles não tinham a Bíblia inteira. Eles estavam fazendo parte da Bíblia. Eles estavam fazendo parte da história. Nós já viemos depois e a gente já tem a história inteira. Então nós temos o Antigo Testamento inteiro, o Novo Testamento inteiro, nós vimos Deus agindo no Antigo Testamento, Deus agindo no Novo Testamento, todas as maravilhas que Jesus fez, e ainda assim fazemos as mesmas coisas que esses personagens da Bíblia fizeram. Só que eles estavam participando da história, e nós já estamos depois da história. Isso faz com que se a gente tem o mesmo comportamento, nós acabamos sendo piores do que eles. Porque a gente tem o panorama todo e eles não tinham. Então assim, pega mal para a gente quando a gente acaba fazendo a mesma coisa. Mas é isso que acontece. Por quê? Porque nós queremos as coisas no agora. Nós somos a geração do agora. Mas vamos voltar para o texto. Olha lá no 22. No 22 diz assim. Aí é Marta, tá? Marta está conversando com Jesus e Marta diz assim. Eu sei
Mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Então olha só, ela chega e ela conta a sua indignação, do tipo, Senhor, como é que você chega numa hora dessa? Era para ter chegado antes, e ela fala tudo. Mas depois que ela fala tudo, ela fala assim, mas eu sei também que tudo aquilo que o Senhor pedir para Deus, Deus vai fazer. Né? Então olha só como que era. Né? É engraçado que tem algumas pessoas na Bíblia que ela chega e fala tudo, depois ela fala assim, então imagina como Jesus lidava. Pedro era um impulsivo, tal. João era diferente. E Jesus tinha que lidar com cada uma dessas personalidades. E isso é interessante porque nós somos pessoas únicas e Deus entende a forma como nós somos. Mas olha como que ela foi humilde aqui. E ela falou assim, Senhor, mas eu sei que se o Senhor pedir, Deus pode fazer qualquer coisa. Não é? Ela sabia disso. Então ter fé é muito importante nesse ponto. E olha o 23. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então ela está pensando assim, imagina só a conversa de Jesus com ela. E aí Jesus fala assim, ele vai ressurgir. Ela falou assim, eu sei, Senhor, mas isso daí é lá, né, no último dia, lá no julgamento final, quando acabar tudo que tem aqui, que a gente nem sabe quando que é. A gente sabe que no fim vai ser, e ele vai. É igual quando a gente vai em algum funeral, a gente fala assim, vou encontrar com ele no céu. Não é assim que a gente pensa? A gente acaba falando quando a gente vai em algum velório. Era essa conversa que Jesus estava tendo com essa mulher. E aí Jesus diz assim, mas eu sou verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha só que interessante, então, olha a conversa, né? Ela falando assim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, mas aí Jesus fala uma coisa extremamente profunda. Ele fala assim, mas eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? E aí ela responde, sim, Senhor, verso 27. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, olha só esse relacionamento e como que Jesus se revela a Marta. Não é? Jesus não tinha conversas assim com todas as pessoas. Mas vamos continuar o texto. O texto diz assim, verso 28. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou e está chamando por você. Então você vê, Maria foi? Não, Maria não foi. Ela devia estar pensando assim, Jesus chegou atrasado, eu não vou nem lá falar com ele. Você vê assim, uma falou assim, eu vou lá falar com ele, eu vou falar para ele que ele chegou atrasado. Né? É o jeitão de Marta. Já Maria deve ter pensado assim, eu nem vou, porque como se eu ia chegando agora, ele não devia ter chegado agora, ele devia ter chegado antes, nem vou falar com ele. Imagina como é que devia estar o coração de Maria nessa situação. Aí o verso 29, quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, pensando que ia até o túmulo para chorar. Quando Maria chegou no lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Você vê, a mesma reação que Marta tinha tido. As duas, só que uma já saiu correndo, foi lá e falou na cara de Jesus. A outra não, a outra ficou lá, sentida, né? Do tipo, vou ficar aqui, não vou lá falar com ele. Mas a cabeça dela era a mesma, tanto é que era a mesma que, olha só o que ela fala para ele. Na primeira coisa. Então ela tinha essa reação e ela conta isso para Jesus. Jesus, você chegou atrasado, Jesus. Não era para ter. E eu acho que Jesus deve ter pensado assim, é a outra falando a mesma coisa, falou a mesma coisa para mim, né? Olha só como é que foi isso. As duas tiveram a mesma reação. As duas tiveram o mesmo comportamento diante daquela situação. Mas olha o 33. Quando Jesus viu que a chorava e os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito, se comoveu e perguntou, onde o puseram? E eles responderam, vem, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Eu acho muito interessante esse texto de Jesus chorou, porque a gente fica pensando assim, todos vocês aqui já conhecem esse texto, né? Vocês sabem que ele vai ressuscitar o Lázaro e tal, e a gente fica pensando assim, Jesus sabia que ele iria ressuscitar o Lázaro. Ele sabia disso.
Aliás, ele demorou esse tempo porque tinha um propósito que a gente vai ver daqui a pouco. Então você fica pensando assim, por que ele chorou? Ele podia falar assim, fica tranquilo, Marta. Ih, Maria, fica tranquilo, eu cheguei, entendeu? Então, e vocês que estão chorando aí, fiquem em paz, tá tudo bem, tá tudo bem. Onde é que ele tá? Vamos lá que eu vou ressuscitar ele. Né? Aí você fica, mas Jesus não fez assim. Jesus, ele vê a situação daquelas pessoas e ele se comove junto com aquelas pessoas. E essa reação de Jesus, essa empatia, ele se coloca ele pega o coração dele e coloca no coração daquelas pessoas e vê a necessidade e a tristeza, a angústia que aquelas pessoas estão passando. Ele não chega falando assim, fica tranquilo, hein? Cheguei, seus problemas acabaram. Ele não fala dessa forma, ele entende como as pessoas estão, mesmo sabendo que ele vai resolver aquilo. Olha só como que Jesus, ele se comporta diante das pessoas. Ele não é arrogante, ele não é orgulhoso, ele não chega chegando. Ele chega e ele faz aquilo que Deus quer e a glória é para Deus, não é para ele. E Jesus chora, ele se comove nessa situação. Então os discípulos disseram, então os judeus disseram, verso 36, vejam o quanto ele amava, né? Mas alguns disseram, será que... Olha só o 37 é interessante. Será que ele, que abriu os olhos do cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Então, lembra? Marta chegou para Jesus e falou assim, Jesus, você chegou atrasado, Jesus. Aí Maria, quando Maria vai falar com Jesus, Jesus, você chegou atrasado, Jesus, olha aí. E aí os outros falavam assim, ele curou cego, ele fez paralítico andar, teve surdo que ouviu, e tantas coisas que a gente viu, por que ele não chegou antes para não deixar esse menino morrer? Né? Os outros estavam pensando a mesma coisa que Marta e Maria também estavam pensando. Então era um pensamento coletivo, era um pensamento normal. Era isso que acontecia. A gente trazendo para os nossos dias é a mesma coisa que a gente acaba fazendo. A gente pensa assim, não, mas está certo, Deus está atrasado mesmo, ele já devia ter resolvido essa situação. Olha só o que está acontecendo, já faz 3 anos que nós estamos desse jeito, Deus não vai fazer nada. Aí o outro fala assim, é verdade, né? Também acho. E aí é um pensamento coletivo. E era isso que estava acontecendo aqui. Mas o 38, verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, mas já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. Então Jesus estava comovido, e Jesus estava chorando junto com eles. E aí Jesus chega lá e fala assim, tira a pedra. O pessoal falou assim, não, calma aí Jesus, mas também não é assim, tá? Porque já faz 4, imagina só, eles queriam que Jesus tivesse chegado antes, e Jesus não chegou. Aí agora Jesus está querendo fazer alguma coisa, e o pessoal não está querendo deixar ele fazer. Olha que coisa, eles queriam que Jesus fizesse, mas não era naquele tempo. Eles queriam que Jesus fizesse no tempo deles, que era antes. Agora eles não querem que Jesus faça. Do tipo assim, não, Jesus, deixa que agora já deu. Não precisa fazer mais nada, agora já foi. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente fica falando, Senhor, quando é que o Senhor vai fazer? E aí quando Deus começa a fazer, fala assim, Senhor, mas é desse jeito que o Senhor vai fazer? Você não podia ter feito desse outro jeito aqui, ó? Não podia ser assim? Já parou a pensar? Imagina se na criação, quando Deus cria todas as coisas, criou o homem por último, né? A gente fica pensando assim, imagina se Deus tivesse criado o homem primeiro, e aí aí o homem fala assim, não, Senhor, esse cachorro não tá legal. E se fosse desse jeito aqui? Esse leão, não sei o quê. E Deus ia falar assim, não, eu vou criar todas as coisas, eu vou criar o homem por último. E o que a gente faz é isso, a gente acaba querendo que Deus faça do nosso jeito as coisas. E aí quando Deus quer, então a gente pede para Deus fazer algo, e a gente fica esperando, e a gente não gosta de esperar. Mas aí quando ele chega para fazer, a gente ainda fica falando para ele como é que tem que ser, que é o que aconteceu aqui. Aqui eles falaram assim, não, deixa, não precisa mais, agora já foi. Já faz, o verso 39, já faz 4 dias que aconteceu isso, então não precisa fazer mais nada, Jesus, era só para o Senhor saber que o Senhor chegou atrasado, era mais ou menos isso. Mas ao 40, Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, ele está falando com quem? Está falando com Marta, lembra? Porque no verso 39, Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu para ela, e ele disse assim, eu não disse a você que se você cresce,
veria a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste, e sei que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então olha só, Jesus não precisava falar nada, mas ele fala assim: Senhor, eu estou falando contigo para que eles vejam que foi o Senhor que me enviou aqui. E aí então, depois de dizer isso, ele clama em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que havia morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Aí a gente fica pensando assim, as pessoas esperavam que Jesus pudesse curar pessoas, mas as pessoas não pensavam que Jesus poderia ressuscitar pessoas. Então, os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos. Nós vivemos no nosso mundo, na nossa caixinha, com o nosso jeito de viver. E a gente acha que Deus tem que se limitar nessa caixinha e nesse jeito como nós pensamos. Mas Deus, Ele é muito maior do que nós podemos pensar. E a forma como Ele trabalha e a forma como Ele faz sempre nos surpreende. E a gente fica pensando assim, mas nós queremos deixar Ele dentro da nossa caixinha. A primeira vez, quando o povo no deserto estava com sede, Deus fala assim para Moisés: bate na rocha. E aí bate na rocha e sai a água. Aí todo mundo fala assim: nossa, né? Olha só, bateu na rocha e sai a água. Aí uma outra vez, também o povo ficou com sede. E aí Deus fala assim: ô Moisés, leva o cajado junto com você. O texto diz assim, mas aí quando chega na hora, Deus fala assim: fale a rocha, que vai sair água. Mas aí Moisés está bravo, porque o povo está reclamando e aquela coisa toda, ele vai lá e bate na rocha. E o Senhor falou assim: não, eu falei que só se você falasse, a água iria sair, porque o poder não está no bater, o poder está na palavra de Deus, o que Deus fala é o que acontece. Então olha só, mas Moisés pensou assim: só sai água se bater, se não bater não sai. Ele limitou Deus na caixinha, de que tinha que ser sempre daquele jeito. E Deus falou assim: não, esse aí é o seu jeito de pensar, só de você falar a água pode sair. E numa outra vez poderia ser de um outro jeito. Mas a gente limita Deus sempre do mesmo jeito. E o que estava acontecendo com esse pessoal aqui é que eles achavam que Deus podia curar, mas Deus não podia ressuscitar. E por que aí você fala assim, mas e por que o texto de 4 dias era importante? Bom, porque existe uma tradição judaica que dizia que até 3 dias, se alguém que estava morto vivesse de novo, isso podia acontecer. Podia estar em coma, podia estar em alguma situação assim, essa pessoa podia voltar. Mas com 4 dias, não. Aí só o Messias podia fazer isso. Mas ninguém podia. E isso era uma tradição judaica que acontecia há muitos e muitos e muitos séculos. Então, quando Jesus ouve a mensagem de que Lázaro estava doente, ele falou assim, Jesus pensou assim: não, eu vou esperar passar os 4 dias, para que eles possam ver que para Deus nada é impossível. E aí então porque Jesus podia ir lá e curar ele, como ele curou todos os outros, e seria mais um. Mas Jesus, ele tinha um propósito, Jesus, ele tinha uma intenção, e ele queria mostrar a glória de Deus para aquelas pessoas. Então ele espera passar esse tempo, para que todas as pessoas, eles sabiam que fazia 4 dias, e Jesus vai lá e ressuscita, e as pessoas falam assim: opa, este homem é diferente, porque nenhum outro consegue fazer isso em 4 dias, só o Messias, aquele que é enviado por Deus. E a gente fica pensando assim, Deus, ele sempre tem um propósito, Deus, ele sempre age com uma intenção, e ele sabe o que ele está fazendo. E então, por Deus saber o que ele está fazendo, e por ele saber o tempo certo daquilo, as coisas acontecem no tempo de Deus. As coisas não acontecem no nosso tempo. E a glória fica para Deus. E nós precisamos entender isso, de que nós precisamos esperar o tempo de Deus para que as coisas possam acontecer. Não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. E esperar o tempo de Deus não é fácil, mas é necessário. E quando nós esperamos, as coisas funcionam. Você sabe que quando Davi foi ungido rei, lembra?
teve aquela festança na casa do Jessé, todo mundo foi comer, e aí vai aparecendo cada um dos filhos de Jessé, e Samuel fala assim, esse aí tem cara de rei. Deus fala assim, não, você está olhando para a parte de fora, eu estou olhando para o coração. E aí veio outro, até que chegou o Davi. Quando chegou o Davi, eu acho que o Samuel olhou e falou assim, não, mas é esse aí, Senhor? Porque os irmãos vão ver depois que ele nem tinha sido convidado para a festa. Chamaram ele depois, né? Mas ele foi ungido rei naquele dia. Ele virou rei no dia seguinte? Não. Ele foi ungido rei naquele dia, mas até ele se tornar rei, queridos, passou muito tempo. E além de passar muito tempo, ele passou muitas dificuldades e tribulações, e tudo isso cooperou e colaborou para que ele se tornasse o maior ou o melhor rei que Israel teve. Tanto é que todo mundo sabe quem foi o rei Davi, até quem não é crente sabe quem foi o rei Davi. Mas entre ele ser ungido rei e ele tomar posse do reinado, teve um tempo. E esse tempo não foi o tempo que ele quis, mas foi o tempo que Deus quis, para que então ele pudesse ser o rei que ele foi. Noé ficou sabendo do dilúvio, e entre ele saber do dilúvio e a chuva cair, se passaram mais de 100 anos. E ele falava assim, vai vir chuva, vocês têm que se arrepender. E os caras, que chuva? Que é isso, Noé? E ele falava isso um dia, falava isso outro dia, falava isso um ano, falava isso outro ano, e se passaram 100 anos. E ele começou a construir o barco, e os caras tirando sarro da cara dele, que estava fazendo um barco no meio de um lugar que não tinha água. E o tempo foi passando, ele, gente, mas aí no tempo de Deus, a chuva chegou. E aí quando a chuva chegou, não dava mais tempo para entrar, porque Deus fechou a porta do barco. Passaram muito tempo. Deus promete para Abraão um filho, mas Deus não prometeu num dia o filho nasceu 9 meses depois. Não, Deus prometeu um filho, o filho demorou 25 anos para chegar. E aí ele quis fazer no meio do caminho lá um filho lá no meio, e Deus falou assim, não é esse daí. Esse aí você teve o filho com uma mulher que não era, não, é outra, é com a tua esposa que vai ter. Espera mais um pouco aí, Abraão. E aí passa-se 25 anos entre Deus dar a promessa para ele e o filho realmente chegar. 25 anos. O Noé esperou 100 anos. E já faz 2000 anos que Jesus falou, eu vou voltar. E a gente está esperando até hoje isso acontecer. E às vezes a gente esquece disso. A gente esquece. A gente fala, antigamente, Jesus vai voltar, todo mundo, tá bom. E isso já faz aí uns 30 e poucos anos que a gente ouve, pela minha idade, eu vejo e eu falo assim, Jesus não voltou ainda, mas ele prometeu que ele vai voltar. E já faz 2000 anos que nós esperamos isso. E às vezes a gente pensa assim, Senhor, já está na hora do Senhor voltar, né? Olha o tanto de coisa que está acontecendo aí nesse mundo, olha o tanto de violência, o tanto de guerra, o tanto de coisas erradas que está acontecendo. Já está na hora, né, Senhor? E o Senhor está assim, calma, filho, é no meu tempo, não é no seu tempo. Então todas as coisas são feitas no tempo de Deus, porque Deus é que sabe de todas as coisas. E aquele texto que diz assim, Deus tarda, mas não falha. Não é assim. Não é que Deus tarda, mas não falha. Deus, ele chega no tempo certo. É a gente que está antecipado. É a gente que quer antes. Ele sempre está no tempo certo. Nós é que estamos adiantados. Então essa expressão Deus tarda, mas não falha, não é bem assim não. Nós é que somos apressados. Nós é que somos ansiosos. Nós é que estamos querendo as coisas do nosso tempo. Mas que nós possamos deixar Deus agir no tempo dele e que possamos aceitar o tempo dele sobre a nossa vida, para que assim os propósitos dele sejam cumpridos em todos nós. Amém, queridos? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ler essa mensagem da palavra do Senhor e saber quantas e quantas vezes nós nos frustramos contigo, nós ficamos indignados com o Senhor, nós às vezes reclamamos contigo de que o Senhor não está fazendo, que o Senhor não está olhando, que o Senhor não está vendo, ou que nada tem mudado. E às vezes nós queremos que os nossos sonhos, as nossas causas, as nossas lutas, o Senhor faça do nosso jeito. Mas perdoa-nos, Pai, por nós agirmos dessa forma. Perdoa-nos, Pai, por nós não entendermos o tempo do Senhor sobre a nossa vida. E que no nome do Senhor Jesus, Pai, que a partir de hoje, que possamos entender o Teu tempo sobre nós, aceitarmos o Teu tempo sobre nós,
e que nós possamos realmente nos submeter à Tua vontade plena sobre todas as áreas da nossa vida, e que possamos saber esperar o tempo do Senhor, que é o melhor do que o nosso, porque os Teus sonhos e os Teus planos e os Teus caminhos são maiores do que os nossos, e que nós possamos entender isso, Pai, e viver isso para a honra e para a glória do Teu santo nome. No nome do Senhor Jesus. Amém.